Audio Jungle. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês de Reinforcement Learning aplicado a veículos autônomos usando MATLAB. Eu vou começar explicando rapidamente o conceito de Reinforcement Learning e passar nas ferramentas básicas do framework de Reinforcement Learning do MATLAB. E em seguida a gente já vai para uma demo. Eu vou explicar rapidamente do que se trata a demo. E aí a gente já vai para dentro do MATLAB, onde eu vou mostrar a criação do ambiente para Reinforcement Learning, usando o Driving Scenario Designer e passando um pouco sobre alguns conceitos de criação de objetos no MATLAB. Em seguida, criação e treino de um agent, que eu só vou mostrar o script, não vou treinar porque é um processo que demora algumas horas, e mostrar a simulação do resultado final. Bom, Reinforcement Learning são algoritmos e técnicas de Machine Learning ou Deep Learning que eles aprendem através de interação com o ambiente ao invés de dados históricos. E eles aprendem geralmente a tomar decisões, não é um mero problema de classificação ou regressão. Funciona de uma forma muito similar a você adestrar o seu cachorrinho por reforço positivo ou negativo. Ele vai olhar para sua cara, que é o ambiente, vai decidir tomar uma ação. Alguma, a princípio aleatória, que ele inicialmente ele não sabe o que seria uma ação boa ou uma ação ruim. E você vai, baseado no efeito dessa ação, você vai recompensar ele se foi uma ação boa ou ruim. E com essa recompensa ele vai adequar o comportamento dele. Vai, vai alterar a política de decisão dele nas futuras tomadas de ação. E repete o ciclo. O agente observa o ambiente, toma uma decisão, essa decisão afeta o ambiente, e esse ambiente gera uma recompensa para o agente, que vai atualizar a sua tomada de decisão para observações futuras. E fecha o ciclo. Então, baseado nesse ciclo, a gente precisa de algumas funções para ter um framework para trabalhar com Reinforcement Learning. Do lado do agente, a gente precisa dessas duas funções. Uma get action, que baseado no agente e na observação que ele acabou de pegar do ambiente, ele toma uma ação. E algo que eu coloquei aqui, entre aspas, um update agent baseado na reward, e ele fez autocorretor maldito, tudo bem. Por que eu coloquei entre aspas? Porque a gente não precisa escrever nada disso. Essa parte o MATLAB toma conta disso pra gente durante o treino do agent. E a função getAction realmente está disponível no MATLAB para ser usada. Algumas outras que têm que ser usadas antes, você precisa definir o que é a sua ação e o que é a sua observação. Então, para isso eu tenho essas funções RL Numeric Spec e RL de Reinforcement Learning, Finite Set Spec. São usadas para definir entradas e saídas. Entradas são observações, saídas são ações. E qualquer uma das duas pode ser ou numérica, aí você vai usar o numeric aqui, para uma entrada contínua, que pode ser números reais quaisquer, ou, ou pode ser categórico. A ação, por exemplo, é categórica na maior parte do tempo. E aí você vai usar Affinity Set. E para criação do agente, de fato, tem RL ACA, AC Agent. AC Agent é um tipo específico que é o Actor Critic. Tem vários outros disponíveis no MATLAB, todos mais ou menos com essa cara. RL, uma sigla que define qual é o tipo, e Agent. E todas vão funcionar também mais ou menos com essa sintaxe, de você apontar a definição que você criou de uma observação e a definição de uma ação. E isso cria um agent padrão para você trabalhar. É, de forma subjacente, o que contém esse tipo de agente aqui? Ele tem uma rede neural que vai ser o ator e uma rede neural que vai ser o crítico. O ator vai tentar
decidir a ação propriamente dita. Ele vai tentar decidir a ação que vai dar a maior recompensa possível. Mas como que ele sabe qual vai ser a recompensa? Ele não tem como saber isso. Então, para isso existe essa rede auxiliar que é o crítico, que ela tenta, é, tenta fazer uma estimativa de qual vai ser a recompensa baseado no que ela já aprendeu com ações anteriores. Então, essas duas trabalhando em conjunto conseguem pegar uma observação e escolher uma ação tentando maximizar a recompensa, certo? Do lado do ambiente, a gente também precisa de algumas funções. Coloquei todas entre aspas, porque não é bem assim que a gente vai escrever. Eu vou mostrar como que elas são escritas de fato. O que seriam essas funções? Um setup environment, você tem que criar o seu ambiente para começo de conversa. E isso é uma das partes que vai dar mais trabalho, porque essa não existe como um framework te dar isso pronto. Você escreve o seu ambiente para sua aplicação e ponto. Você precisa de um update environment, que vai pegar a ação que o seu agente acabou de fazer e vai modificar o ambiente de alguma forma. Você precisa de uma calculation reward, bem autoexplicativo, que vai recompensar o seu agente pelo que ele acabou de fazer. E você também precisa dessas duas aqui. A sua simulação não dura para sempre. Você tem que checar se ela acabou, e se acabou, você tem que resetar o seu ambiente. Então, o que o MATLAB tem já de função para ajudar com essas tarefas? Agora sim, funções de verdade. Ele tem essa função RL Function Env. Ela não cria um ambiente para você, ela cria um manipulador para o ambiente que você criar. Por que isso? Porque a função train, a função que vai treinar o seu agente, ela precisa ser capaz de interagir com o seu ambiente. Então você tem que, o MATLAB tem essa função para você é, acoplar entre aspas em cima do seu ambiente e manipular ele de uma forma que a função de treino entenda. É para isso que essa função serve. Você vai informar ela com essas coisas. Quais são as propriedades da sua observação, quais são as propriedades da sua ação, e você vai apontar também essas duas funções. A reset function, que tem que ser escrita aqui, você vai dar um function handle para uma função que reseta o seu ambiente. E uma step function, essa é a mais clique e é a mais importante. Ela faz tudo isso. Ela passa pela atualização do ambiente, o cálculo de recompensa, o cheque de fim de simulação e gerar uma nova observação para o próximo step. Então, pela sintaxe dela, você já vê o que é cada coisa. Atualização do ambiente. Então, o seu ambiente tem que estar na entrada e na saída. É esse S. Cálculo de recompensa, reward aqui no segundo argumento de saída. Checa fim de simulação no terceiro e gerar uma nova observação para o próximo passo aqui no primeiro. Tem que estar nessa ordem, tá? Não tem como escapar disso, mas é só um detalhe. Você pode sempre copiar copiar isso aqui e partir disso na definição da sua função. E e o ambiente em si, isso eu tenho que escrever do zero, não tem como escapar. Então aqui S igual ao meu Road Simulator e aqui dentro dessa função tá toda a definição do meu ambiente. Então, resumo da ópera. É, isso seria a receita de bolo de um script para Reinforcement Learning no MATLAB. Você começa com definições da sua ação ação e observação. Você cria o seu ambiente, você vai escrever uma função, um objeto, alguma coisa que define o seu ambiente. Você vai escrever também a step function e a reset function dentro da sintaxe necessária para o RL function env e vai apontar com function handles para ele. E por último, você faz a parte que é mais padrão, que é definir um agente com um RL, alguma coisa agent, dependendo do tipo de agent que você quiser, e criar um manipulador com RL function env. E por último, você seta training options. Tem um monte de coisas na documentação que você pode explorar aqui para
tentar otimizar o processo de treino, mas é totalmente secundário isso, e chama a função train para finalmente treinar o seu agente. Esse trecho final aqui é praticamente padrão, não vai mudar praticamente nada em nenhum script. A dificuldade mesmo é escrever esses 3 passos. Escrever algo que cria o seu ambiente, algo que dá um passo no seu ambiente e algo que reseta o seu ambiente. E é isso que eu vou ter para mostrar na demo que eu vou mostrar daqui a pouco. Do que se trata essa demo? É um modelo trocador de faixa para um veículo autônomo. Então, basicamente, eu vou ter uma simulação de uma estrada com alguns veículos, um deles é o meu veículo autônomo, controlado por um agent desse tipo. E esse veículo tem que decidir se ele troca ou não de faixa, baseado no sensor dele, que no caso vai ser um radar. E eu vou ter que escrever essas 3 funções, um road simulator, o meu construtor, minha step function, meu reset e minha função reset. Nesse contexto, o que tem que conter aqui? O meu construtor vai ter que, para começar, construir a estrada, colocar os veículos o veículo autônomo, colocar outros veículos, definir o sensor do meu veículo autônomo e configurar a trajetória de cada um dos veículos. É isso que o meu construtor tem que fazer. E a minha função step tem que fazer o quê? Começa avaliando a consequência de cada ação. A ação, no caso, é uma escolha de faixa. Então, ele tem que se fazer essas perguntas. Essa faixa é válida? Eu posso sair da faixa 1 para faixa 4 direto? Talvez. Provavelmente não. Essa, essa faixa é a mesma que a faixa atual? Se for a mesma, eu não tenho que mudar nada na minha trajetória. Mas se for outra faixa, eu vou ter que redesenhar minha trajetória para acomodar isso, né? Para sair da atual, fazer sei lá, um spline, alguma coisa assim, e encaixar com a faixa que eu escolhi. Em seguida, ele avança todos os veículos na simulação por um passo de tempo. Avalia minha reward. Foi uma boa decisão fazer essa mudança de faixa? Tem uma colisão iminente? Se tem uma colisão iminente, provavelmente não foi uma boa decisão. Se eu mudei de faixa e agora eu tenho uma colisão, má ideia, né? Por outro lado, se eu não tinha uma colisão, mudei e continuo não tendo, por que eu mudei? Isso também não foi uma boa decisão. É, esse tipo de coisa que vai definir qual é a reward que eu vou dar para o meu agente. E gera a próxima observação. Gerar a próxima observação é coletar os dados do radar do veículo e organizar eles no formato que o agent precisa para ler. O agent é um modelo de deep learning, só lembrando. Então ele aceita a matriz numérica, ele não vai aceitar uma struct complexa com dados em campos nomeados e etc. Eu tenho que pegar tudo isso e encaixar numa matriz de tamanho definido. E por último, eu checo o fim da simulação. O fim da simulação pode ser simplesmente cada um chegou no fim da sua trajetória, ou pode ser eu bati o carro, ou pode ser eu escolhi uma faixa que eu não posso ir. Enfim, tem várias condições que podem acabar a simulação. Acabando a simulação, eu tenho que chamar reset function. A reset function, nesse caso, é simplesmente criar um novo cenário. Então, ela chama a road simulator de novo. E ela também tem que dar uma observação inicial, que é feito da mesma forma que a geração de uma observação aqui em cima. O que o MATLAB tem para ajudar em todo esse processo? Tem bastante coisa, na verdade. Para todo esse trecho aqui de criar o cenário, tem o Driving Scenario Designer. Esse aplicativo é capaz de gerar uma boa parte desse código. Vai ter que mexer em uma boa parte também, mas ele gera seguramente mais da metade desse código, uns 90% se duvidar. E todas essas outras ações têm algumas funções úteis também. Tem função que checa em qual faixa que o veículo está atualmente na estrada. Tem função para fazer o desenho de uma trajetória dado um conjunto de pontos. Tem o próprio objeto cenário criado aqui pelo Scenario Designer, ele tem um método que avança os veículos na simulação. Geração de dados a partir do sensor. Ele consegue criar um sensor e ele consegue
capturar dado desse sensor também. E o cheque de fim de simulação também está incluso nesse objeto. Então, muitas coisas aqui já tem ferramentas para ajudar. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, criar um simulador de radar que realista para poder fazer essa simulação seria um inferno. Eu daria, a quantidade de trabalho que daria fazer só essa projeção dos feixes do radar para frente, para simular isso batendo no mesh de um outro veículo e voltando, e acrescentar as possibilidades de erro quaisquer que tenha no radar. Enfim, seguramente seria trabalho de um mês inteiro só fazer esse pedaço. E no entanto, tem algumas funções aqui para isso. Então, só antes de ir pro MATLAB agora, só alguns disclaimers, tá? Esse modelo, como ele é feito, ele é para uma demo, certo? Então ele é altamente simplificado e ele não é aplicável diretamente no mundo real. Para começar, ele assume faixas constantes e conhecidas, isso é completamente irreal. Um veículo autônomo de verdade, ele seria capaz de detectar quantas e quais faixas tem na sua pista e para quais você consegue ir. Ele faria isso geralmente com uma câmera. Ele não estaria equipado só com um radar. Ele teria câmera, teria LiDAR. Tá, isso foi. Eu já adiantei a última observação aqui também. Ele assume que só tem carros na pista, não coloca motos, caminhões, pedestres, bloqueios, nem nada. Isso outra coisa que não é realista. Assume uma estrada contínua, sem cruzamento, sem semáforo, sem lombada, sem nada que possa, sei lá, fazer ele parar. Assume velocidade constante para todos os objetos, e isso é uma das partes menos realistas do modelo. Um modelo para o mundo real teria que não só saber decidir se troca ou não de faixa, ele teria que saber frear se todas as faixas estiverem paradas, por exemplo, né? Então, a decisão de trocar de faixa não é independente da decisão de acelerar e frear. Precisaria construir um modelo mais complexo que envolve ambas as decisões. Então, esse modelo aqui é só para demo, certo? É para isso que eu pus esse slide, para que isso fique claro, que aqui eu vou mostrar só as ferramentas úteis que tem no MATLAB para a criação desse tipo de coisa. Uma última observação que não está no slide é eu vou mostrar código bastante, só que eu não vou entrar muito em detalhe porque mesmo uma aplicação ultra simplificada como essa tem muito código, muito mesmo. Então eu vou passar só por trechos chave do código, certo? Então, indo para o MATLAB agora. Certo. Driving Scenario Designer, aplicativo do MATLAB, foi lançado, se eu não me engano, foi na 20B, mas posso estar errado, pode ter sido na 20A. Certo, então essa é a telinha inicial dele, onde você consegue usar essas ferramentas aqui em cima para desenhar o seu cenário. Então, por exemplo, aqui eu estou pondo uma estrada. Certo? Eu posso configurar algumas coisas nessa estrada. Por exemplo, eu quero 3 faixas, não 2. Atualiza. Atualizou. Tá. Agora eu posso acrescentar atores. No caso, um carro. Olá. Ah, foi. Foi? Foi. Mas tá estranho isso. Ele não completou aqui. Ah, ele pôs no lugar errado. Tá, tudo bem.
Ok, a trajetória ficou bem estranha começando fora da estrada porque eu devo ter clicado em algum lugar que não devia. Mas tudo bem porque a gente não vai usar esse cenário especificamente, é só mostrando como funciona. Se eu der play aqui, ele tá fora da estrada, é capaz de não funcionar isso. Vixe, não tá funcionando assim, é só que ele tá completamente fora da estrada. É, ok, vou deixar quieto isso. É, tá, também tem aqui ferramentas para você adicionar sensores. Você pode simular câmeras, simular radar e simular LiDAR. É, como eu acabei de fazer uma coisa que deu um bug aqui, eu não vou fazer nenhuma das três, tá? Eu vou só mostrar que você pode, a partir daqui, gerar o seu código. Esse é um código ultra simples, porque eu só coloquei a estrada e um carro. Então, como que é estruturado esse código? Ele vai te dar aqui vai criar uma função aqui, create driving cenário para você, com o cenário e o seu veículo. Se eu tivesse colocado um sensor também, ele teria expandido isso aqui um pouco para incluir um sensor e já gerar os dados do sensor. É, acho que vale a pena, vai. Bota um sensor na frente do carro e gerar o código de novo só para vocês verem a diferença. Tá. Aqui, generate sensor data, um cenário, o sensor e os dados já gerados. É, ele começa aqui criando um cenário, a create cenário deve estar aqui para baixo, exatamente o mesmo cenário. Ele cria um sensor, o create sensor, ele também escreveu uma create sensor que está aqui para baixo. Aqui, escreveu uma create sensor que coloca uma simulação de radar com alguns parâmetros. E tem vários outros parâmetros que podem ser inseridos aqui, inclusive para configurar o tipo de saída que o seu radar dá. E, por último, tem num cenário, tem num sensor, ele entra nesse loop aqui, que enquanto está rodando, ele pega as posições de todo mundo, todos os objetos na sua estrada e simula as detecções do seu sensor e configura isso para sua saída. E em seguida avança a simulação. Então, isso aqui já começa a ter a cara tanto do construtor, que seria algo que aproveita aqui o seu Create Driving Scenario, aproveita o seu Create Sensor, e também da função Step. Esse loop aqui já começa a ter a cara da função Step. Ele gera dado de observação e ele avança a simulação. O que eu tenho que inserir várias coisas aqui no meio, um update de trajetória, tomada update de trajetória baseado na tomada de decisão do agente e tenho que inserir a reward aqui no meio. Então já tem muita coisa aproveitável aqui. Mostrar, por exemplo, isso aqui ainda é um cenário estático, tá? Ele com esse script aqui, ele tem LiDAR e tem radar. Então, só mostrar como que fica essa simulação. Ainda é um cenário estático no sentido, eu não tenho um agente, eu tenho trajetórias fixas. Então, vocês só vão ver só como, como que é o dado gerado por esses sensores. Demorou um pouco. Hum,
Agora sim. Então, aqui do lado, o plot visto de cima, o carrinho com os sensores aqui em vermelho e os outros carros da pista aqui em verde. E aqui o plot dos sensores dele, tanto do LiDAR quanto do radar. No caso, por enquanto só tem LiDAR aqui visto, a point cloud gerada. Nossa, tá super lento. Tudo bem. Mas, ó, um ponto vermelho, isso já é detecção de radar. Ok? Então, certo. Como ele tá muito, muito lento, eu não vou deixar ele ir até o fim, tá? Pronto. Então, agora como que se aproveita tudo isso para um cenário de verdade para Reinforcement Learning, certo? Fecha isso aqui. Essas são as criadas automáticas, né? Tá. Que nem eu tinha falado, você tem que escrever um objeto Road Simulator. E aqui eu já dei a dica, né? Escrever um objeto Road Simulator, né? Você vai ter muitas informações que você a respeito do seu ambiente que você vai ter que manter rastreadas, digamos assim, durante a simulação inteira e durante o treino. Então, não é muito conveniente você ter variáveis soltas no seu workspace, não é muito conveniente você ter funções soltas em pastas quaisquer do seu computador. É bom você ter tudo dentro de uma coisa, dentro de um lugar só. Para isso, usar a linguagem orientada a objeto é bom. O MATLAB esconde um pouco que ele é orientado a objeto para ser amigável com iniciantes, mas o fato é que ele é orientado a objeto. Você pode definir classes, dentro dessas classes você ter propriedades e métodos. Então, o que você tem que ter de propriedade dentro do seu simulador? O cenário em si, o seu Eagle Vehicle, que é o veículo que vai ser controlado pelo seu agente, as informações das pistas, o seu sensor, no caso é o radar, mas poderia incluir também o LiDAR e câmera, flag se está correndo, se a simulação está correndo ou se ela parou, observação atual e algumas coisas. Shift time é um parâmetro que eu precisei aqui no meio para alguma coisa. E dentro dos métodos, o que você vai precisar? Um deles vai ser o método Road Simulator, literalmente, que é o construtor, ele tem o mesmo nome da classe. O que ele tem que fazer? Criar o seu cenário. Ele vai chamar a função Create Driving Scenario, que está aqui, que é exatamente a função gerada pelo aplicativo. É exatamente quase. Ela tem uma diferença. O meu aplicativo gera essas funções. Deixa eu gerar de novo, só para ter uma comparação. Aqui embaixo. O meu aplicativo vai gerar uma estrada baseada em pontos fixos. Aqui os pontos que eu cliquei lá no mapinha. E vai gerar também as trajetórias dos veículos baseadas em pontos fixos. Eu não quero que isso aconteça. Por quê? Porque se eu estou adaptando esse script para Reinforcement Learning, eu quero que cada cenário seja diferente. Cada cenário vai ser outra estrada, cada cenário vai ter outros veículos, cada cenário os veículos vão estar seguindo outras trajetórias. Então, eu não posso ter coisas fixas desse tipo. Eu tenho que trocar essas coisas fixas por uma função que gera algo aleatório para mim. Então, essa função aqui eu escrevi na mão, ela gera alguns pontos aleatórios e faz um spline suave para gerar, gerar esses pontos para mim. Cada vez que eu rodo, gera pontos diferentes. Então, e outra coisa, as trajetórias, aqui, trajetória, waypoints, aqui. Os meus waypoints não podem ser quaisquer coisas clicadas em cima da minha estrada. Eu quero que o meu veículo seja competente em seguir a faixa. Então, as trajetórias, a trajetória de cada veículo segue uma faixa.
certo? Então, se eu coloquei o veículo na faixa 1, a trajetória dele corresponde aos waypoints da faixa 1, certo? Essas são as duas diferenças essenciais aqui desse. E a quantidade de veículos. É, eu também deixei a quantidade de veículos aleatória aqui. Então, ele vai colocar um veículo, um ego vehicle, para ser controlado, e vai colocar N outros veículos na estrada como obstáculo. Não vai ser necessariamente um outro veículo, nem dois, nem três, certo? Voltar aqui para o Road Simulator. Ele cria o meu cenário e cria um radar. Essa Create Radar tá aqui embaixo. É um outro método do meu objeto, que define o meu radar com exatamente da mesma forma que foi feito aqui na gerada automaticamente. Tem algumas propriedades a mais que escolha minha. O que mais que eu tenho aqui dentro? Eu tenho uma Get Observation. A Get Observation também, ela funciona exatamente da mesma forma que estava dentro daquele loop aqui em cima. Ó, dentro desse loop ele pega as poses de cada veículo, o tempo da simulação, e ele chama o meu sensor para gerar observações. Exatamente a mesma coisa aqui. Pega as poses, os tempos, e pega as observações do meu radar que foi criado e colocado dentro do objeto. A diferença é o que está em seguida. O que está em seguida é só para organizar essas observações de uma forma adequada para Deep Learning, para eu poder passar para a função que treina o meu agente. É só para isso todo esse resto do código. Uma função step. Minha função step function aqui, escrita naquele molde, observação, reward, is done e cenário. E o que tem dentro dela? Um monte de coisa. Ela tem que dar um passo na simulação, certo? Então, e ela se faz todas aquelas perguntas que eu coloquei naquele slide. Opa, desculpa. É uma faixa válida? Se não, reward menos 50, bem ruim, fim de simulação, etc. Eu estou na mesma faixa, a minha faixa atual é a mesma que a faixa que eu escolhi. Se não for, eu tenho que redesenhar minha trajetória. O redesign trajectory está aqui embaixo, é outra função do meu método. Em seguida, eu avanço a simulação e pego outra observação. E checo colisões, check upcoming collision, outra função que eu tive que escrever aqui embaixo. E essa é a lógica que segue segue todo esse script e que você vai usar em qualquer coisa que você faça com Reinforcement Learning, certo? Então, ok. E tendo o meu cenário escrito, dentro do meu cenário eu já escrevi a função step e a função reset. Então aqui está o meu script que treina o modelo. Ele começa criando o meu cenário, ele pega uma observação, mesmo sem nenhuma necessidade. Para quê? Só para ele ter o tamanho dessa observação e passar como especificação da observação. Especifica também a minha ação. A ação, no caso, vai ser um número de 1 a 3, porque eu tenho 3 faixas na pista. Só isso. Opções de treino do agente. Eu só mexi em uma opção de treino do agente, que é essa aqui. Que essa aqui realmente é importante para esse caso. É o número de passos para que ele vai olhar adiante na simulação. Por que eu mudei isso aqui? O default é 32, mas na realidade nenhum carro consegue olhar 32 passos de tempo no futuro para tomar uma decisão. Isso não existe carro clarividente. Então, eu só posso. Eu tenho que olhar só um, na verdade, o meu momento atual. E crio o meu agente padrão do tipo Actor Critic. Mudei aqui algumas coisas só. A learning rate dos dois. O default, se eu não me engano, é 1 a menos 2, acho que é isso. Eu mudei para 1 a menos 3 para ele ficar um pouquinho mais suave, só isso. Aponto uma step function e reset function. Crio o manipulador do ambiente, RL function env.
parâmetros de treino e treina. Com o modelo treinado, eu salvei e tá aqui um Simulate Agent, que só pra gente ver como que ele fica. Eu devia ter rodado isso antes, ele pode ficar um pouco lento agora, mas é... Ok. Tá, é um pouco pequeno, mas tudo bem. O carrinho vermelho tem os sensores, controlado pela gente. Carrinhos verdes, não. É, e se vocês repararem, fez uma mudança de faixa, meio desnecessária, mas fez. Outra, agora ele tem que fazer uma mudança de faixa, porque tem um obstáculo na frente dele, e fez. E segue assim a simulação. Ele faz várias mudanças de faixa desnecessárias, porque eu não deixei ele treinar tanto tempo assim. Mas ele também faz as mudanças necessárias, ele sai da frente, sai de trás dos veículos quando ele tem que passar. Então, tá, tá funcionando. Tá dirigindo feito o Mr. Driver, mas tá funcionando. É, então, era essa a demo que eu tinha para mostrar. É ultra simples, se você pensar no nível de complexidade de falar de veículos autônomos, mas ainda assim não é simples, não é nem um pouco simples. Então, dúvidas? Responder perguntas agora. Sim, a gravação vai ser disponibilizada no YouTube. Bom, parece que não tem perguntas, então eu vou encerrar por aqui. É, apareceu pergunta, peraí. Tá. O MATLAB ao invés do Python para desenvolvimento de Reinforcement Learning. Eu nunca usei o Python para Reinforcement Learning, já usei para Deep Learning de outras formas. É, em Python é consideravelmente mais difícil. Você não tem aplicativos que te ajudem muito, pelo menos para Deep Learning clássico. É, no MATLAB tem. No MATLAB você consegue fazer muita coisa por interface gráfica, na verdade. É, e nesse contexto específico de veículos autônomos, tem os aplicativos do MATLAB que ajudam bastante. No MATLAB você também consegue usar o Simulink. Eu não mostrei com o Simulink aqui, porque Simulink é completamente fora da minha praia, mas é possível. Tem como você configurar um ambiente em Simulink. Então, é completamente outra coisa, não é nem comparável com Python. No, o código MATLAB pode ser disponibilizado? Eu vou pensar no assunto. No caso de direção, esse modelo simplificado, mas a mesma biblioteca pode ser usada em outra aplicação. Sim,
Esse modelo, eu construí ele simplificado de propósito, porque isso aqui é uma demo, eu não estou criando um veículo autônomo de verdade, né? Mas sim, a biblioteca você pode usar todas as ferramentas de autonomous driving e de reinforcement learning do MATLAB para criar um sistema realista. É para isso que elas existem. Se eu já simulei sem usar faixas, sem usar faixa no sentido de nem ao menos uma estrada eu ter, nem pensei nisso, mas eu não sei até que ponto funcionaria. Bom, poderia funcionar, eu ainda preciso ter um caminho pro veículo, né? Mas poderia funcionar. Eu imagino que você está pensando em aviões autônomos ou coisa do tipo, né? Não tem faixa para ser seguida. Supondo navios. Também. Eu imagino que daria sim. Não tem nada que me imponha que eu preciso ter uma faixa. Só, sei lá, você teria que escrever de forma diferente as trajetórias. Só isso. Bom, então é isso. Obrigado pelo tempo de vocês. É, ops, peraí. Em em empilhadeiras autônomas, como ficariam as mudanças de faixa com pedestres? É, eu não me dei o trabalho de colocar pedestres e motos e outras coisas na simulação, porque a princípio seriam a mesma coisa. Eles são um obstáculo que você tem que sair do caminho. Então, e o modelo, a princípio, deveria aprender a melhor forma de desviar, se é indo para a faixa da direita ou para da esquerda, alguma coisa assim, baseado no que ele vê com os sensores. Então, a princípio, funcionaria da mesma forma se for um pedestre ou se for só outros carros ou se for, sei lá, girafas. Hum, No máximo, mudaria quantidade de pontos detectados pelo seu radar, alguma coisa assim. Mas e o risco do pedestre voltar para trás? Bom, bom, o risco do pedestre voltar para trás tem. Você não tem como, não tem nada que preveja o que uma pessoa vai fazer, né? Mas não tem muito como lidar com isso. Só você tem que ter um sistema que faz as detecções e toma as decisões rápido o suficiente para, se isso acontecer, ele mudar de ideia na hora. Essa é a única coisa que você tem que você consegue fazer para lidar com esse risco. Bom, encerrar a apresentação por aqui, então. Obrigado pelo tempo de vocês e até o próximo webinar.